Como cristãos, devemos buscar sempre agradar a Deus e, ao mesmo tempo, evitar entristecer o Espírito Santo por meio de nossas atitudes e palavras. Isso significa ser consciente de nossas escolhas, viver em obediência às Escrituras e com amor ao próximo. O Espírito Santo habita em nós e nos guia para a verdade e a justiça. Por isso devemos sempre buscar ouvir a sua voz e agir de acordo com seus ensinamentos. Como cristãos, acreditamos que Deus é composto por 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse último é uma das pessoas da Trindade e habita em nós, nos guiando e ajudando no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa sensível e podemos entristecê-lo quando não agimos em conformidade com a vontade de Deus. Por exemplo, quando pecamos ou andamos em desobediência, podemos entristecer o Espírito Santo. Mas, por outro lado, quando perseveramos em viver uma vida santa e em comunhão com Deus, estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos ajude a crescer espiritualmente. Em Efésios 4:30, a Bíblia nos adverte: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." A mensagem é clara. Devemos ser cuidadosos em nossa vida cristã, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo e evitando tudo o que possa entristecê-lo. Além disso, o Espírito Santo também é responsável por nos dar poder para vivermos uma vida cristã autêntica e frutífera. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele nos capacita a amar e servir a Deus, a conhecer e praticar a palavra de Deus e a compartilhar o Evangelho com os outros. Em Atos 1:8, Jesus prometeu aos seus discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra." Esse poder que Jesus prometeu não é algo que podemos gerar por nós mesmos, mas é o poder do Espírito Santo que age em nós e por meio de nós. Portanto, é importante que busquemos essa comunhão com o Espírito Santo, orando, lendo a palavra de Deus e mantendo-se em obediência aos seus ensinamentos. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, experimentamos as bênçãos e o poder de Deus em nossas vidas. A obra do Espírito Santo não se limita apenas a capacitar os cristãos a viverem vidas santas e frutíferas. Ele também age como o Consolador, trazendo conforto, paz e consolo em momentos de tristeza, dor e perda. Jesus disse em João 14:26: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito." O Espírito Santo também é o autor da inspiração divina das Escrituras. Em 2 Timóteo 3,16 lemos: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino." A mensagem contida na Bíblia é a verdade de Deus revelada pelo Espírito Santo através dos escritores sagrados. Sem o Espírito Santo, não poderíamos compreender plenamente as Escrituras. Além disso, o Espírito Santo é o selo da nossa redenção em Jesus Cristo. Efésios 1:13-14 diz: "Em quem também vós, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória." O fato de que recebemos o Espírito Santo quando cremos em Jesus Cristo é a garantia de que pertencemos a Deus e de que receberemos a herança que Ele nos prometeu. O Espírito Santo também realiza milagres e maravilhas através dos cristãos que o recebem. Jesus disse em Marcos 16:17 e 18:
E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tomarão nas mãos serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Espírito Santo nos comunica os dons espirituais, incluindo cura, profecia, discernimento de espíritos, línguas, dentre outros. Tais dons são concedidos visando a edificação da Igreja e a manifestação da glória de Deus. Outra obra importante do Espírito Santo é nos guiar em nossas decisões e escolhas. Romanos 8,14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando buscamos a direção do Espírito Santo, ele nos orienta em nosso caminho e nos conduz à vontade de Deus em todas as áreas da vida. O Espírito Santo é quem nos une como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 12, 13 lemos: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Além disso, o Espírito Santo nos fortalece interiormente para vencermos as tentações e a lutar contra o pecado. Em Gálatas 5:16, 17, a Bíblia diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É o Espírito que nos dá a capacidade de negar a nós mesmos e escolhermos a vontade de Deus. O Espírito Santo também é quem nos ajuda a amar e a perdoar aqueles ao nosso redor, mesmo quando é difícil. Em Romanos 5:5, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E em Efésios 4:30, 32, a Escritura sugere que devemos ser bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança eterna em Cristo. Em Efésios 1:13, 14, a Bíblia diz que quando cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo, ficamos selados com Ele para o dia da redenção. Isso significa que o Espírito Santo é o penhor, ou a garantia, do cumprimento futuro da promessa da salvação completa na presença de Deus. Essas são apenas algumas das muitas obras do Espírito Santo em nossas vidas. Podemos confiar que Ele está sempre presente e disposto a nos ajudar em todas as situações. Outro aspecto importante da obra do Espírito Santo é que Ele nos guia e nos direciona nas decisões que precisamos tomar na vida. Em João 16:13, Jesus disse que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e nos mostrará as coisas que hão de vir. Isso significa que, quando estamos diante de escolhas importantes, podemos orar e pedir a orientação do Espírito Santo e confiar que Ele nos guiará no caminho certo. O Espírito Santo também é quem nos capacita a servir e a colaborar com Deus na sua obra no mundo. Em 1 Coríntios 12:7, a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil. Isso significa que cada um de nós tem dons e talentos únicos que podemos usar para servir a Deus e aos outros. O Espírito Santo nos capacita e nos equipa para fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Outra obra do Espírito Santo é a unificação do corpo de Cristo, a Igreja. Em Efésios 4:3-4, a Bíblia diz que devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Além das obras que mencionei anteriormente,
O Espírito Santo também é responsável por nos conceder frutos. Em Gálatas 5, 22, 23, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são características do caráter de Cristo que o Espírito Santo está constantemente trabalhando em nós para desenvolver. Quando nos rendemos ao seu trabalho em nossas vidas, produzimos mais desses frutos. Outra obra do Espírito Santo é a convicção do pecado. Em João 16, 8, Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando pecamos, o Espírito Santo trabalha em nossos corações para nos convencer do nosso erro e nos levar ao arrependimento. Isso nos permite abandonar o pecado e nos voltar para Deus. O Espírito Santo também é quem nos consola e nos conforta em momentos de dor e sofrimento. Em João 14,16, Jesus disse que o Espírito Santo seria nosso consolador e ajudador em todos os momentos. Quando estamos passando por situações difíceis, podemos recorrer ao Espírito Santo para encontrar paz, conforto e força para seguir em frente. Por fim, o Espírito Santo é quem nos garante a salvação em Cristo. Em Efésios 1, 13 e 14, a Bíblia diz que quando cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança e salvação. Isso significa que podemos ter a certeza da nossa salvação em Cristo, sabendo que o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos transformar e nos levar para a vida eterna com Deus. Aproveitando que você ficou até o final desta mensagem e conheceu mais sobre o Espírito Santo, não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho. Deus abençoe.